Depois de 87 dias de janeiro, finalmente chegamos em fevereiro, mês de estreia do Cruzeiro na temporada, mês de estreia do Campeonato Brasileiro Feminino de Série A1, e por isso mês propício para a gente falar sobre ele, o elenco do Cruzeiro de Garotas para 2026. Eu ouvi muitas opiniões sobre o elenco do Cruzeiro nessa virada de ano, né? Desde que as movimentações de mercado começaram a ser divulgadas ali pela imprensa, depois o clube divulgou algumas renovações e, por fim, agora em janeiro, divulgou as suas 11 contratações para 2026. Vi que teve gente que gostou bastante dos movimentos de mercado do Cruzeiro, vi que teve gente muito preocupada com o possível desmanche no elenco vice-campeão brasileiro que conseguiu se classificar para a Libertadores. E em cima de todas essas percepções vem a pergunta, né? Como está o elenco do Cruzeiro para 2026? É um elenco que melhora em relação a 2025? Piora em relação a 2025? Analisando de maneira mais ampla em relação aos nossos adversários, nós mudamos de prateleira no futebol feminino brasileiro para a temporada 2026? Em última instância, dá para brigar por coisas grandes com esse elenco? E é a respeito disso que eu quero falar no vídeo de hoje. Mas antes você já sabe, né? Aquela coisa toda do YouTube. Se inscrever no canal, confere se está inscrito, se não estiver, se inscreva, ative o sininho. Já deixa um like no vídeo agora, que é para você não esquecer no meio do caminho. Compartilha aí com seus amigos para que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Pois bem, esse ano eu quis fazer o vídeo um pouco diferente do que eu fiz na temporada passada, e eu vou explicar por quê. Se a ideia é discutir se o elenco do Cruzeiro melhorou ou piorou, essa melhora ou piora, ela tem um referencial, e o referencial é o elenco de 2025. Então, ao contrário do vídeo do ano passado, em que eu foquei só nas atletas que estavam no elenco naquele momento, esse ano eu entendi que a gente precisava ampliar essa visão, e que a gente precisava ter um balanço aqui de chegadas, saídas e permanências para entender se nós evoluímos ou não em relação à temporada 2025. E aí, indo um passo além nessa linha de raciocínio, eu entendi que seria interessante dividir o campo em 4 setores, para que a gente pudesse discutir, entre aspas aqui, muitas aspas, posição por posição. Ah, uma é volante, a outra é meia, uma é zagueira, a outra é lateral, ok, mas estou usando aqui uns termos guarda-chuva, por assim dizer, para que a gente possa dividir o campo, dividir em 4 setores, e aí, a partir disso, analisar setor por setor se houve ganho ou perda. E aí é importante analisar, na minha opinião, ganho e perda do ponto de vista técnico e ganho e perda do ponto de vista matemático. Porque você pode muito bem ter peças mais técnicas do que você tinha na temporada passada, mas em contrapartida ter menos peças, e isso tem um impacto negativo no seu elenco, embora tecnicamente ele mude de patamar e mude de forma positiva. São 2 aspectos que eu acho que são importantes de serem analisados, e a ideia é fazer isso nesses 4 setores, para que no final do vídeo a gente consiga fazer um balanço sobre o elenco do Cruzeiro em 2026. Então vamos lá, começando com as nossas goleiras. Do ponto de vista matemático, não há perda nem ganho, né? O Cruzeiro segue com a mesma quantidade de goleiras que ele tinha na temporada passada, e na minha opinião é uma quantidade bastante razoável, tá? Se você tem 3 goleiras saudáveis, não tem necessidade nenhuma de você ter uma 4ª, e nisso eu acho que o Cruzeiro acerta. E aí, pensando do ponto de vista técnico, na minha opinião, o Cruzeiro tem um ganho aqui em relação à temporada 2025. A Tati é a maior goleira da história do Cruzeiro, tá, gente? Eu tenho muita consciência disso e eu acredito que quem acompanha a modalidade do clube sabe disso muito bem. Só que a ideia aqui, isso serve para a Tati, serve para todas as atletas que saíram do elenco agora na virada do ano, é analisar de um ponto de vista mais objetivo em relação ao que essas atletas entregaram aqui no Cruzeiro em 2025, a perspectiva do que vão entregar em 2026 nos seus novos clubes, e em relação a quem chegou, fazer um balanço se há realmente um ganho ou uma perda. Gosto e respeito muito a Tati, entendo que ela tem plenas condições de ser titular do Santos e entendo que ela vai para lá com essa intenção de ser titular, mas o fato é que no Cruzeiro ela não era. A Tati foi, ao longo de toda a temporada, reserva da Camila, teve algumas oportunidades, mas estava claro que para a comissão técnica a Camila era a titular absoluta da equipe. E quando o Cruzeiro contrata a Cláudia, eu entendo que ele traz, no mínimo, alguém para brigar por essa posição com a Camila. E aí, se a gente voltar 6, 7 meses no tempo, lá na Copa América, a Cláudia e a Camila disputaram posição e a Cláudia venceu essa disputa e foi titular durante a Copa América nos jogos em que a Lorena foi expulsa lá, cumpriu suspensão. A Cláudia venceu essa disputa com a Camila e foi titular. Então, no mínimo, o Cruzeiro traz uma jogadora para disputar a posição com a Camila, e na temporada passada ele tinha uma que era reserva da Camila e bastante reserva. Então, para mim, de forma objetiva, o Cruzeiro eleva o seu nível técnico de forma imediata nesse setor. Entendo também que existe um potencial de crescimento aí com o tempo. As 3 goleiras que nós temos
temos hoje no elenco são goleiras muito jovens, as 3 de seleção brasileira, tá? A Leilane tem passagem por seleção brasileira de categoria de base, então nós temos goleiras para muitos anos aí. Cabe, obviamente, ao Cruzeiro fazer uma boa gestão do seu grupo, mas entendo que, analisando o que nós tínhamos no ano passado e analisando os nossos principais concorrentes, o Cruzeiro cresce tecnicamente nesse setor e agrega muita qualidade pensando na temporada como um todo. Andando um pouquinho para frente aqui no campo, defensoras, o setor onde nós mais temos problemas, né? Problemas que nós não temos em outros setores. O primeiro e mais gritante deles é que nesse setor nós perdemos 2 titulares absolutas da equipe do Jonas na temporada 2025. Isabela e Isa Haas são jogadoras, assim, muito acima da média no futebol brasileiro, não é à toa que não estão aqui mais. Jogadoras de seleção brasileira, e no caso da Isabela em específico, ela ganha essas oportunidades na seleção muito em função do que ela fez aqui no Cruzeiro. Ela já era jogadora do PSG quando ela passa a receber convocações ali do Arthur Elias, mas ela ainda não tinha jogado o suficiente no PSG para que fosse aquele recorte lá o avaliado para sua convocação. Ela foi convocada pelo que ela fez aqui no Cruzeiro. E no caso da Isadora, uma jogadora que já vinha no radar da seleção, já vinha sendo convocada com consistência, subiu o seu nível competitivo em relação ao que disputou com o Internacional em 2024. Aqui no Cruzeiro foi titular de uma equipe que brigou pelo título do Campeonato Brasileiro, uma das equipes que jogou o melhor futebol da temporada 2025 e com isso se consolidou, disputou a sua primeira competição profissional com a seleção, né? Até então só competições de categoria de base e foi campeã. Então o Cruzeiro perde 2 jogadoras que, na minha opinião, são insubstituíveis no futebol brasileiro pela forma como o Cruzeiro trabalha, né? Não é uma equipe que contrata jogadoras, ele só traz atletas livres no mercado, sem custos de transferência. Fica muito complexo de contratar uma jogadora nesse nível que as 2 apresentaram na temporada passada. Eu, com sinceridade, não sei nem se tem jogadoras atuando no futebol brasileiro no mesmo nível que as 2, nas mesmas posições que elas, né? Acho que tem outras boas zagueiras, tem outras boas laterais, mas entregando o que elas entregam e entregaram em 2025, eu tenho muita dificuldade de ponderar nomes que chegariam prontos para vestir a camisa e serem considerados, assim, a reposição da Isabela ou a reposição da Isa Haas. Então, assim, é um golpe muito duro que a gente leva num setor onde em 2025, na minha opinião, a gente tinha até uma certa vantagem em relação aos nossos principais concorrentes, até acho que eles tinham mais profundidade de elenco e mais qualidade no meio-campo, no ataque, mas, assim, na zaga, na primeira linha, o Cruzeiro tinha um volume muito grande de atletas muito boas, assim, com o nível de ser titulares no futebol brasileiro, e a gente perde 2 delas, então é um golpe muito duro no nosso elenco. Para além disso, a gente tem uma perda matemática também, né? O Cruzeiro deixou de renovar o contrato com muitas atletas desse setor. A prioridade, todo mundo sabe, era a renovação de contrato com a Paloma, que é titular absoluta dessa equipe, foi titular durante a temporada de 2025 inteira e com muito mérito. Tinha o contrato encerrando no final de 2025 e era uma das prioridades de renovação da diretoria do Cruzeiro. Com as outras atletas, nós sabemos que não eram prioridades da diretoria. Entretanto, quando a gente analisa aí chegadas e saídas, fica aquela sensação de que, como a diretoria não conseguiu contratar um volume maior de jogadoras para esse setor, e a gente começa o ano só com 7 jogadoras, assim, originalmente do setor defensivo, contra 11 que começaram a temporada passada, é impossível não ficar com uma sensação de que, de repente, poderia ter tentado a renovação com uma ou outra atleta pontualmente, que acabou acertando a sua transferência para outra equipe. Em contrapartida, isso é muito delicado, porque eu entendo que, dentro das oportunidades que tiveram as reservas do Cruzeiro nesse setor, elas não conseguiram se destacar de forma constante, elas não conseguiram ser consistentes. Então, a gente tem aí motivos diferentes para isso, tá? Acho que entra a forma do time jogar, algumas atletas não eram compatíveis com a ideia de jogo do treinador, outras tecnicamente se mostraram abaixo das titulares, outras se mostraram abaixo até do ponto de vista físico. É fato que eram reservas, muito reservas, assim. Não conseguiram brigar por titularidade em nenhum momento, e isso é um problema. O Cruzeiro precisa contar no seu elenco com atletas que sejam capazes de brigar por posição, ou no mínimo de substituir a altura quando alguma das nossas titulares não está disponível. E é fato que essas atletas que não permaneceram no clube, e aí por motivos diferentes, e com sinceridade eu acho que não cabe ficar discutindo isso aqui nesse vídeo, motivo pelo qual de repente não conseguiram se encaixar ou render aquilo que esperavam,
esperavam, o fato é que não conseguiram contribuir em campo da forma que a gente precisava, em especial nos momentos mais agudos da temporada. Então eu também tenho um pouco de receio e acho que é delicado essa coisa da renovação com uma atleta que não conseguiu te entregar aquilo que você precisava que ela entregasse nos principais momentos do ano. E aí, pensando em quem vem, nas 3 contratadas, já falei assim exaustivamente sobre elas, né? Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Caso você não tenha assistido, pausa aqui, vai lá ver a minha opinião sobre cada uma delas e depois você volta. Eu entendo que são contratações interessantes do Cruzeiro, tá? Acho que são apostas as 3 por motivos diferentes e tenho a expectativa de que possam contribuir mais do que aquelas atletas que estavam aqui, não eram titulares, né? Tô tirando aí Isabela e Isa dessa conta, mas que podem contribuir mais, que podem brigar por posição, que podem acrescentar um pouco mais de profundidade ao nosso elenco. Mas aí, por um motivo que nada tem a ver com a qualidade dessas atletas que chegaram, tampouco com a qualidade das atletas que permaneceram, a gente tem uma perda aqui grande nesse setor, que é uma perda matemática. O elenco do Cruzeiro diminuiu, ele encolheu em relação a 2025, e ele encolheu justamente nesse setor em que ele perdeu 2 titulares. O único setor em que ele perdeu 2 titulares. Então, é um problema. Eu entendo que aqui a gente enfraquece e, de novo, não tem a ver com a qualidade de quem tá aqui. Eu gosto muito de todas as jogadoras que permaneceram, sem exceção, e gosto muito das 3 contratações. Acho que foram boas contratações. Eu acho que todos, sem exceção, os 7 nomes aqui listados que estão no Cruzeiro são bons nomes. Mas 7 é muito pouco para uma temporada tão grande e desafiadora que a gente vai ter. O Cruzeiro, mesmo que ele, cara, não tenha os resultados esportivos que a gente deseja, ele provavelmente vai terminar o ano com mais jogos do que na temporada passada, porque é muito difícil imaginar essa equipe ficando fora de um G8, então pelo menos uma quarta de final de Campeonato Brasileiro ela vai jogar, pelo menos uma fase de Copa do Brasil ela vai jogar, né? A gente torce para esse ano ser diferente, mas pelo menos um jogo de Copa do Brasil, pelo menos 3 de Libertadores. E lembrando que o Campeonato Brasileiro esse ano tem mais equipes, então a primeira fase é mais extensa. É muito pouco, é temerário fazer uma temporada inteira só com 7 jogadores nesse setor. Fatalmente, jogadores que estão aqui em outros setores de campo vão precisar jogar aqui, porque já jogaram em algum momento da carreira e se farão úteis aqui, porque é uma questão matemática, falta gente nesse setor. E acho muito difícil a gente encarar o segundo semestre que a gente tem sem a diretoria do Cruzeiro, que é nova agora, né? Ir ao mercado no meio do ano para contratar pelo menos 2 jogadoras, e eu imagino que essas 2 jogadoras têm que ser contratadas aqui. Na arquibancada eu torço muito, e vou torcer demais, assim, não só pelo time, mas para que todas essas jogadoras, primeiramente, fiquem saudáveis a temporada inteira e que, segundo, consigam fazer boas temporadas com a camisa do Cruzeiro. Tem uma turma aqui que em 2025 entregou talvez a melhor temporada da sua carreira, tem outras aí que são já bem consolidadas, a gente já sabe o que esperar e tomara que façam em 2026 um grande ano, mas aqui, onde eu não tô torcendo, tá muito claro para mim que é temerário fazer uma temporada como a do Cruzeiro com um setor de tamanha importância e que foi o diferencial do Cruzeiro em 2025, defensivamente um time muito sólido, só com 7 jogadores. Então, acredito que realmente o Cruzeiro vai precisar ir ao mercado no meio do ano para trazer gente para cá. Tomara que a gente tenha uma temporada livre de lesões, mas a lesão faz parte. Quem planeja a temporada tem que entender que ela faz parte. Todas estão sujeitas a isso, é o risco da profissão delas. E aí cabe à diretoria do Cruzeiro trabalhar muito bem em mapear nomes que possam chegar na janela do meio do ano para vestir a camisa e jogar, porque é isso que a gente vai precisar. Mata-mata de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, se ainda tem um Campeonato Mineiro no meio disso tudo. Esse ano o calendário vai ser diferente. Então, acho muito difícil que a gente vá só com essas 7 durante o ano inteiro. E aqui, para mim, nesse setor, a gente tem uma perda, assim, em relação a 2025. Técnica e matemática. Meio campo, ao contrário lá da defesa, aqui a gente tem ganho, tá? Ganho técnico e ganho quantitativo. A gente ganha uma atleta a mais nesse setor. E analisando, assim, os nomes que saíram e os nomes que chegaram, eu entendo que o Cruzeiro cresce aqui no meio campo. Acho que a gente ganha algumas opções bem promissoras. É claro que toda jogadora precisa se adaptar, talvez ela não faça a temporada que a gente espera dela, ou que ela mesma espera dela, faz parte, né? Tem N fatores que influenciam aí no que a atleta é capaz de fazer em campo. Na teoria, acho que o Cruzeiro faz movimentos bem interessantes, jogadoras de potencial para nos ajudarem nessa temporada e que agregam profundidade a esse setor. Na temporada passada, em alguns momentos, se a gente não tinha as titulares ou se elas não estavam numa tarde inspirada ou se estavam desgastadas fisicamente, o time sentia muito, né? Porque o treinador olhava para o banco de reservas e a sensação que passava muitas vezes é que não tinha confiança para fazer determinadas trocas, assim, não confiava em determinadas atletas e aí acabava
não colocando, e com isso você ficava com jogadoras ali jogando próximo de 90 minutos quase todos os jogos, e isso tem um peso, né? O calendário é muito pesado. Se você pegar a carreira das nossas jogadoras e analisar, eu já fiz isso algumas vezes, muitas delas jogaram o maior número de jogos em 2025 pelo Cruzeiro, no ano passado. E assim, com uma certa distância para a segunda temporada em que mais atuaram, sabe? E a tendência é que esse ano a gente tenha ainda mais jogos, como eu acabei de falar. Então, é importante que a gente tenha opções. É importante que não seja absolutamente necessário que uma jogadora como a Bedoya, por exemplo, jogue 90 minutos de todos os jogos, independente de como ela está. E aí, citando a Bedoya, ela precisou fazer uma cirurgia lá depois do Campeonato Mineiro, tá inclusive no processo de recuperação e por óbvio, estava jogando no Campeonato Mineiro já com a necessidade de fazer essa cirurgia, né? E por que ela precisou jogar? Porque o Cruzeiro sentiu falta dela, tá? Quando a Bedoya não jogou, inclusive contra equipes do interior, equipes tecnicamente frágeis de terceira divisão do futebol brasileiro, fez falta. E aí não dá para um time que quer brigar por títulos grandes, para além do Campeonato Mineiro, que esse cenário aconteça. A gente precisa ter uma primeira volante para brigar com a Bedoya por posição, ou no mínimo para substituí-la bem. E eu acho que isso o Cruzeiro trouxe para ficar aqui em um exemplo, mas acho que as outras jogadoras também podem agregar bastante. E falando em gente que faz mais de uma função, a Capelinha terminou 2025 jogando como zagueira e não me surpreenderia se ela aparecesse muito mais lá no outro slide de defensoras, né, do Cruzeiro do que propriamente aqui como primeira volante. Vamos ver como a temporada se desenha, mas pela escassez lá e pelo fato de que aqui a gente ganhou boas opções, além da manutenção, né, das principais atletas da temporada passada, eu acredito que a Capelinha pode pintar lá. E, cara, tenho muita expectativa para o segundo ano da Gabizinha, assim. Acho que ela veio muito jovem para o Cruzeiro, uma primeira experiência no futebol brasileiro. Talvez tenha tido alguma questão de adaptação. Em alguns momentos me passou a sensação de, sem bola, não tá conseguindo entregar a mesma coisa do que as outras atletas com quem ela disputa posição estavam entregando. Mas para essa temporada eu tenho bastante expectativa de que ela, mais adaptada ao clube e ao futebol brasileiro, consiga nos entregar mais. No geral, bem satisfeita com os movimentos do Cruzeiro nesse setor. No meu entendimento, a gente priorizou o que tinha que ser priorizado em termos de renovações de contrato, e acho que trouxemos jogadoras que podem nos ajudar muito mais do que quem estava aqui, e em algum momento algumas dessas podem até, por que não, brigar por titularidade, o que é importante para o nosso elenco, porque o nosso elenco em 2025 era muito claro quem era titular, e aí, não pelas minhas preferências ou por aquilo que o Jonas estava colocando na escalação, mas pelo que o campo estava dizendo, assim. E quando você é titular de maneira muito confortável, eu não acho que isso é uma coisa boa. Os principais elencos do país têm disputa por posição, e eu acho que em 2026 a gente consegue enxergar, pelo menos na teoria, isso acontecendo, o que em 2025 não foi possível de ver. E para finalizar, um setor onde, além do ganho matemático, né, esse aí você tá fazendo as contas na tela, não preciso nem de falar, a gente tem também um ganho técnico. O Cruzeiro, para mim, dá um passo importante para frente no seu setor de ataque. No ano passado, eu sinto que com a Lelê, o Cruzeiro ganhou mais uma pessoa responsável ali na frente por fazer gols, né? Nós nos habituamos muito na nossa história com o trio Vanessinha, Marília e Bianca. Muita responsabilidade para as três de marcar gols com a camisa do Cruzeiro. Poxa, Vanessa e Marília já tem mais de 100 jogos com a camisa do Cruzeiro. A Bianca, se Deus quiser, completa 100 jogos nessa temporada. E muitos gols para cada uma delas. A Lelê fez uma temporada goleadora, né? E assim, mesmo excluindo os números no Campeonato Mineiro, que dão uma inflada aí, mas infla para as outras também, né? Paciência. São gols muito importantes, decisivos e num número interessante para uma centroavante dentro dos jogos que ela jogou. Acho que ela conseguiu assumir essa responsabilidade de colocar a bola no fundo das redes, de resolver. E aí nós temos uma atleta a mais para dividir essa responsabilidade, o que é muito bom. E aí o Cruzeiro traz 3 jogadoras para compartilhar essa responsabilidade, né? A Milene é uma jogadora de quem se espera muito essa experiência e tranquilidade na frente do gol para definir. Tanto a Milena quanto a Ravena são muito jovens, então são jogadoras para serem desenvolvidas e para atingir o seu maior nível, o seu melhor patamar aqui no Cruzeiro. Poxa, torço muito para que sim, mas não deposito nelas uma expectativa de já começar voando e de não oscilar em nenhum momento. Eu acho que a oscilação é normal, mas eu entendo que, comparando com a Miriam, que é uma jogadora, atua pela ponta direita, e aí tanto a Milena quanto a Ravena, em que pese a Ravena ter jogado muitos jogos como referência de ataque ali pela seleção brasileira no Mundial Sub-17. Pensando nessas duas como atletas para a ponta direita, eu entendo que o potencial de desenvolvimento e o teto é mais alto do que o da Miriam, que é uma jogadora que, pelo momento da carreira, todo mundo já sabe o que esperar dela e que na temporada passada não conseguiu contribuir diretamente
principalmente com gols, né? Eu acho que a Miriam é uma jogadora que se doa muito, quando jogou principalmente como ala pela direita, taticamente se dedicou, fez tudo aquilo que o treinador estava pedindo dela, mas tanto em questão de tomada de decisão quanto de gesto técnico, é uma jogadora que deixou muito a desejar em relação ao nível que nós precisamos hoje. Eu acho que a renovação de contrato com ela não faria sentido, e entendo que o Cruzeiro traz para essa posição duas apostas, jogadoras muito jovens que vão cometer erros, tá? Tanto de tomada de decisão quanto de gesto técnico, mas que pela idade, pelo potencial, têm uma margem de crescimento muito grande e podem se tornar, inclusive, atletas melhores que a Miriam. Podem também não se tornar, tá? O desenvolvimento de uma jogadora envolve uma série de fatores, mas eu entendo que elas podem alcançar níveis maiores na carreira e já em 2026 nos ajudar mais do que a Miriam foi capaz de nos ajudar em 2025, falando do aspecto técnico e de gols, de contribuição direta em gols. Taticamente, eu tenho muito pouco para falar da Miriam, porque acho que ela se dedicou e fez aquilo que o treinador solicitava dela. Não à toa, não era titular, né? Não era a primeira opção do Jonas, mas sempre era acionada, porque acho que é o tipo de jogadora que entrega aquilo que o treinador pede taticamente. Todo treinador gosta disso, né? O Jonas não é exceção. Mas estou bastante satisfeita com os movimentos do Cruzeiro nesse setor. De novo, acho que a renovação com a Marília era fundamental. A Marília tem convivido com alguns problemas físicos e isso tem tirado dela o melhor nível. Para quem não se lembra, a Marília chegou a bater na seleção brasileira e é uma jogadora que eu tenho certeza que, se não tivesse renovado com o Cruzeiro, teria batido em um dos nossos principais concorrentes, tá? Porque tem futebol para isso. Então era fundamental a sua renovação de contrato. Tá aí num processo de transição, tomara que em breve fique disponível, tomara que tenha uma temporada saudável, porque se 80%, 60% ela já nos ajuda como ajudou no ano passado, vocês imaginem 100%. Torço muito por ela, uma jogadora que eu gosto muito, e acho que o Cruzeiro fez certo em priorizar a sua renovação de contrato, e com isso, nesse setor aqui, a gente ganha bastante, porque não é que a Ravena ou a Milena estão vindo para substituir a Marília, a conversa seria outra. Mas quando você mantém as suas principais jogadoras do setor e agrega qualidade, em especial de jogadoras jovens, né? Além da experiência da Milene, que é uma jogadora de referência de ataque muito vencedora, você também cria aqui a tal da profundidade de elenco, e com isso eu entendo que o Cruzeiro cresce e cresce bastante se comparado à temporada 2025. Dito tudo isso, a conclusão que eu chego é que o Cruzeiro melhorou em 75% dos setores do seu elenco e piorou em 25%. Então, o balanço geral ele é positivo. Eu acho que nós ganhamos opções em setores em que os nossos adversários estavam muito na nossa frente, meio campo e ataque. Eu acho que tem uma turma que ainda está na frente, tá? As opções ali de Corinthians e Palmeiras, por exemplo, talvez são opções mais testadas, experimentadas, a gente já tem muita certeza do que esperar, mas acho que a gente diminui esse gap, assim, que na temporada passada era muito grande, não em relação ao time titular do Cruzeiro, tá? O time titular do Cruzeiro, ele tá num patamar bem parecido aí, se a gente pensar em todo mundo bem fisicamente, os melhores jogos dessa equipe, ela conseguiu ser muito competitiva e tem uma turma que joga aqui que jogaria em outras equipes também. Mas quando a gente vai pro banco de reservas, no ano passado tinha um gap muito grande e eu acho que esse ano esse gap diminui porque o Cruzeiro melhora as suas opções, tanto no meio campo quanto no ataque, também ali no gol, né? Na defesa, que é onde eu acho que a gente cai bastante, matematicamente e do ponto de vista técnico, a gente perde duas jogadoras que são insubstituíveis no mesmo setor, então isso tem um peso. Eu acho que a gente tinha um gap grande em relação aos nossos adversários, Palmeiras, Corinthians, principalmente, que são, para mim, os dois melhores elencos da temporada 2026, por isso que eu tô citando muito esses dois. Na temporada passada, para mim, a gente tinha opções melhores do que ambos, tá? Para montar a linha de três que a Camila Orlando usava muito também, agora a Rosana usa menos, e o Piscinato usa muito também. A gente tinha pelo menos 4 jogadoras aí em condição de serem titulares na zaga de qualquer equipe do país, e a gente perde 2 delas. Então, a distância que a gente tinha para esses adversários, na minha opinião, ela não existe mais. O que não significa que a gente não tenha boas peças para esse setor. A gente continua tendo boas peças para esse setor. Eu acho que o Cruzeiro faz apostas interessantes e jogadoras que, se corresponderem, podem fazer uma grande temporada com a camisa do Cruzeiro. Já falei bastante sobre isso no vídeo sobre elas. Mas essa distância que existia, ela realmente não existe mais. O nosso principal setor da temporada passada, ele é enfraquecido e o Cruzeiro vai precisar encontrar soluções, né? O treinador vai precisar encontrar soluções junto ao plantel que ele tem hoje, mas realmente, para um elenco que tem 26 jogadoras hoje, e na temporada passada tinha 28 ou 29, a depender do momento do ano, né? Começa com 29, vende a Rebeca, vai para 28, aí contrata a Monse, 29 de novo. A gente precisa de pelo menos 2 contratações para voltar a ter 28, que eu entendo que é assim, no limite. Porque uma coisa é
colocar as fotinhas de todo mundo aqui muito bonitinhas e trabalhar com o cenário ideal, né? Dá até para escalar o time aqui, fica uma coisa linda. Mas o futebol, ele raramente acontece no plano ideal. Desde que eu comecei a acompanhar o Cruzeiro de Garotas, nós nunca tivemos o nosso elenco 100% à disposição. Sempre tinha alguém no departamento médico e normalmente mais de 3. Bom, me preocupa bastante o fato da gente ter um elenco tão curto. Eu entendo que o elenco melhorou, eu entendo que nós temos opções melhores, a princípio de banco de reservas, mas que eventualmente podem se tornar titulares, por que não, né? Aí é briga interna delas lá. Mas eu entendo também que 26 é muito pouco para uma temporada como a que o Cruzeiro vai ter pela frente. E aí me preocupa muito essa janela do meio do ano. O Cruzeiro precisa, eu sei que o orçamento ele é muitas vezes limitante, né? Não é nem limitado, ele é limitante muitas vezes, mas ele vai precisar ser o suficiente ou vai precisar aumentar um pouco que seja para contratar de 1 a 2 jogadoras e provavelmente para o setor de defesa, porque é muito difícil imaginar disputar Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Estadual com 26 jogadoras, porque na prática a gente sabe que não serão 26, né? Não estarão as 26 à disposição o tempo inteiro em todos os jogos. Então é bastante temerário que o Cruzeiro pense em ir só com essas 26 até o final do ano. Mas em termos de qualidade, eu entendo que a gente cresceu e que a gente deu um passo para frente, o que para mim é muito importante, sabe? Eu entendo que de 2019 a 2026, Cruzeiro no departamento de futebol feminino, ele tem conseguido dar passos para frente no que diz respeito à montagem do seu elenco. Talvez não seja com a velocidade que o torcedor gostaria. Tem um ponto que é urgente, que é a categoria de base. A gente precisa revelar jogadoras e essas jogadoras precisam subir para o nosso time profissional. A gente precisa disso. Isso, inclusive, provavelmente resolveria esse problema, tá? 26 jogadoras aí poderiam facilmente ser 28 se a gente tivesse uma categoria de base bem estabelecida que pudesse servir atletas ao profissional. Então, isso é uma questão que precisa ser resolvida, mas eu entendo que o Cruzeiro dá mais um passo para frente, mesmo que não seja na velocidade que o torcedor gostaria, mesmo que às vezes a grama do vizinho pareça um pouco mais verde, e em alguns casos é mesmo, mas o Cruzeiro segue fazendo o que ele tem que fazer, que é caminhar para frente, que é trabalhar bem com o seu orçamento, fazer com que o seu elenco não retroceda, né? Que ele siga no patamar dos melhores elencos do futebol brasileiro. Porque se você quer brigar por títulos, e eu entendo que o Cruzeiro quer fazer isso em 2026, no mínimo repetir o que ele fez em 2025, você precisa ter um elenco compatível com as principais equipes do país. Para mim, a gente não tem nem o primeiro, nem o segundo melhor, mas eu acho que a gente está numa prateleira ali abaixo de Corinthians e Palmeiras, ao lado de São Paulo e Ferroviária. Aí vai depender do trabalho dos treinadores, das comissões técnicas e dessas jogadoras corresponderem em campo, entregarem aquilo que a gente espera delas, e obviamente, né, a turma do São Paulo tem que entregar, da Ferroviária tem que entregar. Mas acho que o Cruzeiro segue muito vivo e muito na briga por tudo. Se vai conseguir chegar, se vai conseguir ser campeão, aí ao longo do ano a gente vai ver e, se Deus quiser, a gente vai acompanhar cada vez mais de perto o Cruzeiro de Garotas. Mas entendo que é um elenco, em termos de qualidade, suficiente para que a gente siga brigando em todas as frentes, tá? Em todas essas competições, mas que em quantidade me preocupa. E aí a janela do meio do ano vai ser fundamental para que esse problema seja corrigido e a gente chegue com um elenco mais robusto lá para as fases mais agudas das competições. Então é isso, meus amigos, essa é a minha opinião sobre o elenco de 2026 do Cruzeiro. Em breve eu pretendo trazer um campinho para a gente escalar esse time, pensar nas opções para cada posição. Eu tava esperando porque tem a possibilidade de sair um campinho lá no Central da Toca do futebol feminino, é um projeto para essa temporada, tanto lá dos Crias da Toca quanto do Cruzeiro de Garotas, só que ainda não está pronto. Então, eu imagino que o vídeo vai chegar aqui sem ainda o campinho do Central da Toca, mas a ideia é fazer isso antes da temporada começar, antes do dia 15, e aí a gente faz aquilo que eu imagino que o Jonas vai fazer. Pode ser que lá contra o Bahia, do 1 ao 11, esteja tudo diferente do que eu falei aqui, porque eu não tenho informação, é só baseado em reconhecimento de padrões, aquilo que ele fez na temporada passada, o elenco que ele tem em mãos, onde eu imagino que ele vai usar cada jogador. Mas aí a gente conversa mais sobre isso no próximo vídeo. Um abraço, tchau!